12 minutos de ativação. O passo a passo do Salmo 23 para a provisão financeira. Você já declarou com fé as palavras: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Mas em algum momento, ao olhar para o saldo da sua conta, para boletos vencidos, para compromissos que se acumulam ou para decisões financeiras que parecem maiores do que suas forças, sentiu que ainda falta muito? Talvez você ame o Salmo 23, ache ele bonito, reconfortante, poderoso, mas quando a realidade bate à porta, quando a mesa parece curta, quando o dinheiro não acompanha as necessidades, a promessa pareça distante. Se isso já aconteceu com você, entenda algo importante. Não é coincidência você estar aqui agora. Este momento foi preparado por Deus para falar com quem crê, mas está cansado de orar sem ver mudanças práticas, com quem mantém a fé, mas carrega uma pressão silenciosa no coração. Muitas pessoas recitam o Salmo 23 por anos, decoram cada versículo, repetem as palavras com respeito, mas poucas aprendem a se posicionar corretamente dentro dele. Poucas entendem que não se trata apenas de falar, mas de alinhar a vida ao que está sendo declarado. Hoje, não estamos aqui para mais uma leitura automática ou uma oração repetida sem consciência. Estamos aqui para entrar num processo espiritual claro, que começa no entendimento, passa pela entrega e se manifesta na provisão. Não é fórmula mágica, não é superstição, não é promessa vazia, é fé madura aplicada à vida real. O Salmo não começa dizendo: "Nada me faltará." Ele começa com algo mais profundo. O Senhor é o meu pastor. Isso não é poesia, é governo. Pastor não é apenas quem cuida quando algo dá errado. É quem guia antes que o erro aconteça. É quem orienta, corrige, protege e conduz ao lugar certo. O grande conflito de muitos cristãos não está na falta de fé, mas na resistência ao governo de Deus. Querem desesperadamente a provisão, mas continuam decidindo tudo sozinhos. Querem o transbordar, mas não querem abrir mão do controle. Querem que Deus resolva as consequências, mas não querem que Ele dirija as escolhas diárias. Quando Deus se apresenta como pastor, Ele está fazendo uma proposta muito clara. Se você me permitir guiar, eu assumo a responsabilidade. Um pastor de verdade não abandona suas ovelhas no campo, não dorme enquanto elas passam fome e não ignora quando estão em perigo. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com amor. Uma ovelha que insiste em caminhar sozinha, mesmo conhecendo a voz do pastor, se expõe ao desgaste, à escassez e ao ataque. Talvez o seu problema financeiro não seja falta de oração, mas excesso de decisões tomadas sem consultar a direção de Deus. Decisões feitas no impulso, no medo, na ansiedade ou na pressão do momento. Muitas pessoas oram pedindo dinheiro, mas continuam vivendo sob o comando do medo. Compram para aliviar dores emocionais, gastam para preencher vazios, aceitam acordos ruins por desespero, se endividam para manter a aparência, trabalham sem descanso e mesmo assim não encontram paz. Dormem cansadas e acordam preocupadas. Vivem num ciclo de esforço e frustração. Depois, olham para o céu e perguntam por que a promessa ainda não se manifestou. A resposta é difícil, mas libertadora. Deus não governa um coração agitado. Enquanto a mente estiver em guerra, qualquer provisão que chegar escorre pelos dedos. Enquanto o coração estiver dominado pela ansiedade, o dinheiro entra e sai sem deixar rastro. É por isso que o Salmo fala de descanso antes de falar de mesa preparada. Deus primeiro organiza o interior, depois sustenta o exterior. Ele acalma a mente, silencia o medo e realinha o coração antes de liberar provisão consistente. Porque provisão sem direção gera desperdício, mas provisão com governo gera estabilidade. Quando o pastor governa o interior, a provisão encontra espaço para permanecer.
Quando a paz governa as decisões, o dinheiro deixa de ser fonte de angústia e passa a ser instrumento de sustento. Agora faça uma pausa real. Onde você estiver, diminua o ritmo. Respire fundo. Permita-se reconhecer que você não foi criado para carregar esse peso sozinho. Talvez você tenha tentado resolver tudo no braço, na força, na estratégia humana e chegou ao limite. Isso não é fracasso, é um convite. Um convite para entregar o controle e confiar na direção do pastor. Entregar o controle não é desistir, é alinhar. Não é cruzar os braços, é escolher obedecer. A partir deste ponto, tudo começa a mudar, porque quando você para de lutar sozinho, Deus começa a agir com liberdade. Quando você permite que o pastor governe suas decisões, ele assume a responsabilidade pelo sustento. E a promessa deixa de ser apenas uma frase bonita e começa, pouco a pouco, a se tornar realidade. O cuidado de Deus não falha. A provisão de Deus não se atrasa, e o governo dele sempre conduz ao lugar certo. Este é apenas o começo, mas é um começo sólido, firme e cheio de esperança. Agora que o coração foi realinhado e o foco saiu da falta para o pastor, nós entramos no primeiro movimento prático dessa caminhada espiritual. Porque fé não é apenas sentir, fé é responder. Não adianta reconhecer que Deus é pastor, se na prática continuamos alimentando a mente com medo, ansiedade e pensamentos de escassez. O primeiro passo real da ativação da provisão é mudar o lugar de onde você olha para a sua vida financeira. Enquanto você ora olhando para o boleto, a sua fé se curva para o medo. Enquanto você ora olhando para o saldo negativo, sua mente entra em modo de sobrevivência. Mas quando você aprende a orar, olhando para a grandeza de Deus, o problema não desaparece imediatamente, mas ele perde autoridade sobre você. Muitos cristãos estão cansados não porque trabalham demais, mas porque se preocupam demais. A preocupação rouba energia, clareza e discernimento. Ela faz a pessoa gastar errado, decidir mal e aceitar menos do que merece. A preocupação faz você correr para resolver tudo sozinho, sem consultar a direção de Deus. E depois de tanto esforço, vem a frustração, porque o resultado nunca é proporcional ao desgaste. Deus nunca planejou que você vivesse assim. Quando Ele se revela como pastor, Ele está dizendo que existe um caminho guiado, e esse caminho começa com descanso interior. É por isso que o Salmo diz que ele nos faz deitar em verdes pastos. Repare na palavra faz. Muitas vezes, Deus precisa nos fazer parar porque sozinhos não paramos. Vivemos correndo atrás de soluções, de dinheiro, de respostas e não percebemos que estamos exaustos por dentro. Os pastos verdes representam mais do que sustento, representam um ambiente favorável, representam um lugar onde há provisão constante, não migalhas ocasionais. Na vida financeira, isso fala de oportunidades que você ainda não enxergou, de caminhos que Deus já preparou, mas que exigem sensibilidade espiritual para serem reconhecidos. Há pessoas que pedem dinheiro todos os dias, mas nunca pedem visão. Querem o resultado final, mas não pedem discernimento para identificar oportunidades simples que já estão ao redor. Às vezes, a provisão está escondida numa conversa, numa habilidade esquecida, num talento que foi deixado de lado por medo ou insegurança. Deus não cria escassez para ensinar lições. Ele cria caminhos, mas para enxergar esses caminhos, é preciso sair do estado de desespero e entrar no estado de confiança. Pastos verdes não são encontrados por quem corre em pânico, mas por quem aprende a seguir a voz do pastor. Logo em seguida, o Salmo fala das águas tranquilas. Isso é profundamente espiritual e extremamente prático. O espírito da escassez sempre vem acompanhado de agitação. Ele rouba o sono, acelera o coração e pressiona as decisões. Pessoas agitadas financeiramente vivem cansadas, dormem mal,
acordam preocupadas e passam o dia inteiro pensando em contas, dívidas e compromissos. E nesse estado, qualquer decisão tomada tende a ser ruim. As águas tranquilas representam o silenciar da ansiedade que leva ao gasto impulsivo, ao acordo precipitado, à escolha errada. Deus sabe que enquanto a sua mente estiver em guerra, qualquer provisão que chegar será mal administrada. Por isso, antes de preparar a mesa, ele acalma o interior. Ele não faz isso para te atrasar, mas para te proteger. Um coração em paz decide melhor, negocia melhor, espera o tempo certo e reconhece quando uma porta não vem de Deus. Muitas perdas financeiras não aconteceram por falta de dinheiro, mas por falta de descanso, por falta de paz na hora de decidir. Talvez hoje o que você mais precise não seja um milagre financeiro imediato, mas um milagre emocional que traga clareza, equilíbrio e discernimento. Porque quando a paz governa, a provisão flui com mais consistência. Deus não te chama para viver no limite, vivendo de sobressaltos. Ele te chama para viver sustentado, guiado e protegido. Permita agora que essa paz entre no seu coração. Solte a tensão acumulada. Pare de se cobrar por tudo. Pare de carregar culpas antigas por decisões passadas. Deus não está te julgando, Ele está te conduzindo. O pastor não grita com a ovelha cansada, ele a conduz a um lugar de descanso. E quando a ovelha descansa, ela se fortalece para continuar caminhando. Esse é o nível em que Deus começa a reorganizar sua vida financeira de dentro para fora. Não apenas colocando dinheiro na sua mão, mas colocando sabedoria no seu coração. Porque dinheiro sem sabedoria gera novos problemas, mas sabedoria com provisão gera estabilidade. Agora que os pastos verdes e as águas tranquilas começam a se manifestar, você está pronto para avançar para um nível ainda mais profundo, onde Deus prepara uma mesa diante das adversidades e transforma sua provisão em testemunho vivo. Chegamos agora a um ponto do Salmo 23 que toca diretamente a dor de quem luta na área financeira. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa frase muda completamente a forma como muitas pessoas enxergam a provisão de Deus. Porque ela não diz que os inimigos desaparecem antes da mesa. Ela diz que a mesa é preparada enquanto eles ainda estão ali. Isso significa que Deus não espera o cenário ficar perfeito para cuidar de você. Ele age no meio da pressão, no meio da luta, no meio das contas, das cobranças e das incertezas. Muita gente acredita que só vai conseguir respirar em paz quando todas as dívidas acabarem, quando o salário aumentar, quando o negócio estabilizar ou quando a economia melhorar. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele começa restaurando sua dignidade, sua paz e sua provisão, mesmo antes da situação externa mudar. A mesa preparada é um sinal de honra. É Deus dizendo que você não será envergonhado, que você não será humilhado pela falta, que você não será definido pela crise que atravessa. Os inimigos hoje não têm rosto, mas têm nome. São juros que parecem não ter fim. São dívidas acumuladas, é a falta de clientes, é o medo constante de não dar conta, é a sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando. São vozes que dizem que você não vai conseguir, que já era tarde demais, que você deveria desistir. Deus não ignora esses inimigos, mas Ele também não permite que eles definam o seu destino. Ele prepara uma mesa na frente deles para mostrar que a sua provisão não depende das circunstâncias, mas da fidelidade dele. Essa mesa não fala apenas de comida, fala de sustento completo. Fala de honra restaurada, de contas organizadas, de noites bem dormidas, de decisões tomadas com clareza. Fala de sentar-se em paz enquanto o caos tenta gritar ao redor. Fala de viver sem precisar provar nada para ninguém.
porque Deus já está cuidando de tudo. Quando a mesa é preparada por Deus, ela não é improvisada, ela é suficiente, ela é segura. É nesse ambiente que a oração se torna mais profunda. Não uma oração de desespero, mas uma oração de posicionamento. Onde você estiver agora, permita que seu coração se conecte com essa verdade. Você não está implorando migalhas. Você está se assentando numa mesa preparada pelo pastor. Isso muda a postura, muda o tom da oração, muda a forma como você se vê. Senhor Deus, Pai das luzes, neste momento eu me coloco diante de Ti como alguém que intercede por vidas que estão cansadas de lutar sozinhas. Tu conheces cada detalhe da história desta pessoa, cada preocupação silenciosa, cada conta que tira o sono, cada medo que ela não conta para ninguém. Nós não estamos aqui apenas repetindo palavras, estamos abrindo o coração diante de Ti. Eu te peço agora que a Tua presença visite o ambiente onde esta pessoa está. Que a paz, que excede todo o entendimento, comece a ocupar o lugar da ansiedade. Que o medo perca força. Que a vergonha da falta seja removida. Tu és o Deus que sustenta, o Deus que honra, o Deus que não abandona no meio do caminho. Nós reconhecemos que o fôlego é Teu, a vida é Tua, e tudo o que existe pertence a Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto minha voz contra todo o ciclo de escassez que se repetiu nesta família. Ciclos que passaram de geração em geração, acompanhados de medo, de limitação e de resignação. Eu declaro que essas cadeias espirituais perdem força agora, que padrões antigos sejam quebrados, que decisões baseadas em trauma não determinem mais o futuro financeiro desta vida. Eu profetizo o fim da mentalidade de migalha, aquela mentalidade que faz a pessoa achar que prosperidade é pecado, que o melhor nunca é para ela, que sempre precisa se contentar com o resto. Eu declaro que essa raiz é arrancada agora, que o bolso que parecia furado seja restaurado, que a renda seja protegida, que a dívida que parecia impagável perca o domínio sobre esta casa. Pai, assim como a Tua palavra diz que Tu preparas uma mesa, eu oro para que portas comecem a se abrir, que ideias criativas surjam, que oportunidades se revelem, que conversas importantes aconteçam, que respostas cheguem, que aquilo que estava travado comece a se destravar, que processos avancem, que caminhos se alinhem, que o invisível comece a se tornar visível. Nós não pedimos apenas sobrevivência, nós pedimos restauração completa. Restauração da paz, da dignidade, da segurança e da esperança. Que esta pessoa volte a acreditar que é possível viver sem sufoco, sem medo constante, sem a sensação de estar sempre à beira do colapso. Que o sustento venha acompanhado de descanso e gratidão. Receba agora essa palavra no seu coração. Você não está esquecido, você não está atrasado, você não está fora do cuidado de Deus. O pastor está preparando a mesa, e quando ele prepara, nada falta, nada quebra e nada se perde. Permaneça firme, porque o que ele começa, ele sustenta até o fim. Agora é importante compreender que a provisão de Deus não se limita ao que entra, mas também ao que permanece. Muitas pessoas até recebem recursos, oportunidades e respostas, mas veem tudo escorrer rapidamente pelas mãos. Por isso, depois da mesa preparada, o Salmo declara algo ainda mais profundo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso fala de proteção, de capacitação e de continuidade. O óleo não é apenas símbolo de bênção, é símbolo de preparo. Deus não apenas supre, Ele prepara a pessoa para sustentar aquilo que recebe. A unção na cabeça fala de mente alinhada, fala de pensamentos curados, de decisões mais sábias, de escolhas feitas com discernimento.
Muitos problemas financeiros não começaram pela falta de dinheiro, mas por uma mente ferida, cansada ou pressionada. Quando a mente está desorganizada, a vida financeira se torna instável. Por isso, Deus unge a cabeça antes de permitir o transbordar. Ele cura a forma de pensar antes de ampliar a provisão. Ele trata a raiz para que o fruto permaneça. Talvez você tenha vivido ciclos em que algo parecia começar bem, mas terminava em frustração. Um trabalho que não durou, um negócio que não prosperou, uma renda que nunca se estabilizou. Isso não significa incapacidade. Significa que havia algo dentro que precisava ser ajustado. Deus não expõe ninguém ao transbordar sem antes fortalecer o interior, porque prosperidade sem preparo gera medo, culpa e autossabotagem. Mas prosperidade com unção gera paz, responsabilidade e gratidão. Quando o cálice transborda, não é apenas sobre ter mais, é sobre ter com propósito. É sobre deixar de viver no limite e começar a viver com margem. Margem para respirar, margem para ajudar, margem para descansar. Deus não te chama para viver acumulando por egoísmo, mas para viver sustentado e disponível para ser bênção. O transbordar não é ostentação, é testemunho silencioso de um cuidado que funciona. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante. Transbordar não acontece de uma hora para outra, ele começa de dentro para fora. Começa quando você deixa de se ver como alguém sempre em falta e passa a se ver como alguém cuidado por Deus. A mentalidade de escassez precisa ser quebrada. Aquela voz interna que diz que nunca é suficiente, que sempre vai faltar, que o melhor não é para você. Essa voz não vem de Deus. Ela é fruto de experiências passadas, de frustrações acumuladas e de palavras que foram ditas sobre você ao longo da vida. Em nome de Jesus, eu declaro agora que toda mentalidade de escassez perde força, que toda crença limitante construída em tempos de dor seja desfeita, que todo ciclo de aperto constante, de sufoco financeiro e de medo do amanhã seja interrompido. Você não foi criado para viver contando moedas com angústia, mas para viver confiando em um Deus que cuida até dos detalhes. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro sempre traz problema, que prosperar é perigoso, que quem tem mais sempre perde algo. Essas ideias vão se alojando no coração e sabotam o fluir da provisão. Deus não tem problema com dinheiro. Ele tem compromisso com o coração. Quando o coração está alinhado, o recurso se torna ferramenta, não prisão. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser instrumento de equilíbrio. Receba agora essa unção sobre a sua mente. Receba clareza para pensar melhor, decidir melhor e agir com sabedoria. Receba discernimento para dizer não quando for necessário e paciência para esperar quando for preciso. Nem toda oportunidade vem de Deus, mas toda provisão verdadeira passa pela paz. Quando algo vem de Deus, não rouba seu sono, não oprime seu coração e não te afasta da fé. Permita que Deus cure também a sua relação com o dinheiro. Que Ele te ensine a administrar sem medo, a gastar sem culpa e a poupar sem avareza. Que haja equilíbrio, que haja ordem, que haja descanso, porque o transbordar que vem de Deus não gera caos, gera estabilidade. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o peso diminuindo, sinta a pressão cedendo. Deus está cuidando do que você não consegue controlar. O pastor que te levou aos pastos, às águas e à mesa, agora unge a sua cabeça para que você permaneça firme. E quando ele unge, o cálice transborda no tempo certo, da forma certa e com propósito certo. O que Deus começa, ele sustenta. O que ele libera, ele protege. E aquilo que ele confia às suas mãos vem acompanhado da graça necessária para administrar, multiplicar e desfrutar em paz. Há momentos em que a luta financeira não começa na nossa história pessoal,
mas muito antes de nós. Existem ciclos que se repetem silenciosamente dentro de famílias inteiras. Histórias de esforço constante, pouco retorno, medo do dinheiro, vergonha da falta e uma sensação permanente de que prosperar é sempre difícil. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas coincidência ou destino, mas a palavra nos ensina que padrões podem ser herdados, tanto emocionais quanto espirituais. E aquilo que não é confrontado tende a se repetir. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro sempre falta, que trabalhar muito é sofrer muito, que quem prospera acaba perdendo algo importante. Essas palavras vão se alojando no coração e moldam decisões sem que a pessoa perceba. Elas influenciam escolhas, parcerias, oportunidades aceitas ou rejeitadas. Não é falta de capacidade, é um peso invisível que acompanha a caminhada. Hoje, esse ciclo começa a ser interrompido, porque quando a luz chega, a repetição perde força. Em nome de Jesus, nós confrontamos agora todo o ciclo de escassez que se repetiu nesta família. Ciclos que passaram de geração em geração, marcados por medo, aperto financeiro, dívidas constantes e insegurança. Não importa há quantos anos isso vem acontecendo, o que importa é que hoje há consciência, fé e posicionamento. E onde há posicionamento espiritual, há quebra de cadeias. Talvez seus avós viveram no limite, talvez seus pais lutaram muito, e sempre faltou algo. Talvez você esteja vivendo exatamente o mesmo cenário, mesmo se esforçando para fazer diferente. Isso não significa que você falhou. Significa que chegou o momento de romper com esse padrão. Deus não te chama para repetir histórias de dor, mas para inaugurar histórias de restauração. Aquilo que parecia hereditário começa a perder autoridade agora. Toda a mentalidade de migalha, toda a crença de que o melhor nunca é para você, toda a sensação de que prosperar é perigoso ou errado começa a ser dissolvida. O medo de crescer, o medo de ganhar mais, o medo de perder tudo o que conquistou não vem de Deus. Deus não trabalha com medo, Ele trabalha com confiança. Ele não te dá provisão para te aprisionar, mas para te libertar. Há pessoas que vivem com a sensação de bolso furado. O dinheiro entra, mas nunca permanece. Sempre surge um imprevisto, uma perda, um gasto inesperado. Isso gera frustração, culpa e desânimo. Hoje, nós declaramos que esse padrão perde força. Que haja proteção sobre a renda, equilíbrio sobre os gastos e sabedoria sobre as decisões. Que o recurso que chega encontre ordem para permanecer, que toda palavra negativa lançada sobre sua vida financeira seja anulada. Palavras ditas em momentos de dor, de raiva ou de ignorância. Palavras que rotularam você como alguém que nunca vai prosperar. Essas palavras não definem seu futuro. O que define seu futuro é a palavra do pastor que cuida, guia e sustenta. E a palavra dele é mais forte do que qualquer diagnóstico humano. Agora, permita-se viver algo novo. Não apenas no que entra, mas na forma como você se relaciona com o dinheiro. Sem culpa, sem medo, sem vergonha, com responsabilidade, gratidão e paz. O passado não tem mais poder de controlar o seu futuro. Você não está preso a histórias antigas. Você está livre para construir uma nova realidade, sustentada pela fidelidade de Deus. Respire fundo e receba essa libertação. Não é apenas um alívio momentâneo, é uma mudança de rota. O ciclo se encerra aqui. A repetição termina agora. A partir de hoje, você começa a viver uma nova história financeira, não baseada no medo, mas na confiança. E aquilo que foi quebrado no invisível começa pouco a pouco a se refletir no visível. Agora, permita-se permanecer em silêncio por alguns instantes. Não como quem espera algo distante, mas como quem confia que Deus está ouvindo cada pensamento que ainda não virou palavra.
O silêncio também é uma forma de oração. É nele que o coração se organiza e a fé se fortalece. Onde você estiver, diminua o ritmo, solte a tensão acumulada e respire profundamente. Este é um momento pessoal entre você e Deus. Um momento em que não é preciso explicar nada, apenas confiar. Enquanto você silencia, fale com Deus sobre aquilo que mais pesa no seu coração hoje. Fale o valor exato da conta que tira o seu sono. Fale o nome da situação que parece sem saída. Deus não se assusta com números. Ele não se intimida com prazos e ele não ignora pedidos sinceros. O pastor que cuida de você conhece cada detalhe da sua necessidade e permanece atento até às orações que são feitas em silêncio. Receba agora a certeza de que você não está sozinho. A ansiedade que te acompanhava começa a perder força. O medo do amanhã se dissolve. A pressão diminui. O cuidado de Deus não depende da economia deste mundo, mas da fidelidade do reino. A provisão pode até não chegar da forma que você imagina, mas ela sempre chega no tempo certo, com propósito e com paz. Pai, nós selamos tudo o que foi orado até aqui. Selamos com gratidão, com fé e com confiança. Aquilo que foi entregue em oração não será recolhido em preocupação. Aquilo que foi colocado diante do Senhor não será mais carregado sozinho. Nós confiamos que o Senhor cuida, o Senhor provê e o Senhor sustenta. Nenhum esforço feito em fé é em vão. Que esta pessoa durma em paz e acorde com força renovada. Que a mente esteja clara, o coração leve e as decisões alinhadas. Que haja proteção sobre a renda, sobre o trabalho, sobre os projetos e sobre tudo aquilo que envolve o sustento desta casa. Que nenhum golpe, nenhuma perda inesperada e nenhum imprevisto destrutivo tenha poder de avançar. Que haja discernimento para reconhecer o que vem de Deus e coragem para recusar o que não vem. Receba agora a paz que guarda o coração e a mente. Uma paz que não depende de números, mas de confiança. Uma paz que não ignora a realidade, mas descansa na fidelidade de Deus. O pastor continua guiando, mesmo quando você não percebe. Ele continua cuidando, mesmo quando tudo parece em silêncio. Antes de encerrar, faça uma última declaração com fé. Onde você estiver, diga no seu coração ou em voz baixa que o Senhor é o seu pastor e que nada faltará. Não como um grito de desespero, mas como uma afirmação tranquila de quem confia. Esta palavra não é apenas uma frase, é uma aliança. Esta oração está selada. O que foi confiado a Deus está seguro nas mãos dele. Permaneça firme, permaneça em paz e permaneça confiante. A caminhada continua, mas agora com descanso, direção e esperança. Que os céus se movam a seu favor, hoje e nos dias que virão.